que Pedro praguejava e jurava: não conheço tal homem. Pense o que é isso. São Pedro praguejando. Tem esperança para nós, né? Não conheço tal homem. E a mulher disse de novo, e Pedro negava mais. Quanto mais ele falava, coitado, mas ficava patente o sotaque galileu dele. E aí, quando ele negou a terceira vez, o galo cantou, e o canto do galo foi mexer com as reservas da memória de Pedro. Pedro lembrou o que Jesus tinha dito, se assustou, olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele. E Pedro saiu para chorar amargamente. Isso foi quinta-feira de madrugada. Não, da noite para madrugada. Sexta-feira aconteceu tudo. Jesus foi crucificado, morto, enterrado. Domingo ele ressuscita, aparece no meio dos discípulos. O que você acha que estava acontecendo no coração de Pedro? Todos os discípulos tinham no coração uma emoção de expectativa. Não era expectativa. Eles tinham uma emoção de contentamento. Mas Pedro tinha também uma emoção de expectativa, porque ele esperava que Jesus falasse alguma coisa com ele. Ele vai chamar a atenção de mim. Ele vai falar comigo. Ele viu tudo que eu fiz. Jesus Cristo falou com todo mundo e foi embora. Desapareceu e não falou com Pedro, não reclamou, não deu uma bronca, e Pedro precisava daquilo. Pedro ficou triste. Ele ficou triste. Segunda vez, nessa vez, Tomé não estava lá. E quando Tomé chegou, que disseram para ele que o mestre apareceu, ele negou tudo, disse que não acreditava e pronto. Segunda vez Jesus aparece. E Jesus aparece do mesmo jeito. Shalom, Tomé. Agora Jesus vai falar com Tomé. E você diz: aqui está minha mão, põe o teu dedo, olha o meu lado. De modo nenhum, seja incrédulo. E Pedro então se joga aos pés de Jesus e faz aquela confissão maravilhosa. E Pedro seguramente estava pensando: ele hoje deu a bronca em Tomé, agora vai ser a minha. Ele deu a bronca em Tomé, agora vai ser a minha vez. E ficou esperando. Jesus Cristo saiu e não disse uma palavra para Pedro. E Pedro, coitado, ficou muito triste, porque ele precisava que Jesus falasse com ele. Ele se sentiu à margem de tudo, jogado fora, como se não prestasse para nada. Jesus Cristo não se importou com o que ele fez. A reação de Pedro qual é? Vou pescar. Está aqui no versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pedro não disse vamos pescar. Ele disse vou. Os outros discípulos disseram logo: então vamos contigo. Eles se ofereceram. Olha aqui. Também nós vamos contigo. Eram 7 discípulos. Todos foram com Pedro. E a Bíblia diz que naquela noite 7 pescadores num barco, acostumados a pescar, era dali que eles tiravam o seu sustento. Eles eram homens experientes na pesca. Não pescaram, não conseguiram nem um peixinho. A Bíblia diz que no clarear do dia estava Jesus à praia. Eu gosto dessa menção,
porque aqui Jesus aparece com a brilhante estrela da manhã. Não se sabe quanto tempo Jesus ficou ali naquela praia. O fato é que teve um momento em que ele se voltou para os discípulos e disse: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Olha, nós precisamos prestar atenção a esse Deus que faz pergunta. Porque quando nós perguntamos porque não sabemos a resposta. Mas quando Deus pergunta, Deus conhece todas as respostas. Quando Deus pergunta, Ele quer que você pense. Por exemplo, a quarta pergunta que Jesus faz no Éden é para Caim: por que estás irado? Se Caim tivesse pensado: é mesmo, porque eu estou irado? O que foi que meu irmão fez contra mim? Por que eu estou assim com tanto ódio dele? Se ele tivesse se perguntado, se ele tivesse buscado os seus motivos, talvez ele não teria passado para a história da humanidade como o primeiro homicida, na realidade um fratricida, mas ele não quis se perguntar. Eles disseram: não pescamos nada. Então Jesus diz: lançai a rede à direita do barco. E eles imediatamente lançaram. Mas aqui tem uma frase: aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Qual era o discípulo a quem Jesus amava? É o que todo mundo pensa. Eu também. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Jesus nunca disse: eu amo a João. O Evangelho de Mateus não diz que Jesus amava João. O Evangelho de Marcos não diz que Jesus amava João. O Evangelho de Lucas não diz que Jesus amava João. Só quem diz é João. E todo mundo acreditou. Então você também pode dizer: eu sou a pessoa que Jesus Cristo ama, porque Ele ama mesmo. Mas você vai ver de uma coisa, que João merece esse título, porque todos ouviram a voz de Jesus, só João reconheceu. Havia um timbre específico naquela voz. Havia alguma coisa que fez com que João percebesse que era o mestre. Eram 7 discípulos, só um reconheceu que era o mestre. Esse é o discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Porque ele tinha intimidade. Ele reconhecia Jesus. Ele sabia quando era a voz de Jesus, quando era a presença de Jesus. Nós precisamos de pessoas como João ao nosso lado, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida. Pessoas que sabem reconhecer a presença do Mestre lá. A Bíblia diz que quando eles lançaram o lado direito, não podiam trazer a rede de tanto peixe. Que coisa interessante. Eles estavam no lugar certo para pescar. Primeiro. Segundo, o barco estava na posição certa. Terceiro, eles sabiam pescar, mas eles estavam olhando na direção oposta. Se você está com tudo certo, você tem um chamado, você tem um desejo, você tem a disposição, você sabe fazer, mas você está olhando a direção errada, não vai acontecer. Eles sabiam. Quantas vezes nós estamos fazendo um trabalho com Deus, mas nós estamos insistindo em copiar o que os outros fazem. Eu vejo tanto isso. Vamos à Coreia para ver o ministério de fulano, que tem uma igreja tão grande. Vai, volta. A igreja do fulano na Coreia continua aumentando, a sua não aumenta. Vamos ao Paraguai, porque tem lá um método que está dando certo. Vai, lá continua dando certo. O nosso bota o que botar não dá certo. Por quê? Quando você vê Jesus Cristo escrever 7 cartas para as igrejas da Ásia, eram 7 igrejas, cada
Senhor era Esmirna e Filadélfia. Para todas elas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você parar para ouvir, seguramente Deus tem. Se você tem um chamado, o lugar certo para você. É só você ouvir o que o Espírito está dizendo e faça o seu trabalho sem copiar de ninguém. Você está no lugar certo, você tem o desejo certo, o sonho certo, você sabe fazer, porque sem Jesus Cristo você não pode fazer, que Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Mas tire um tempo para você estar buscando do Espírito Santo qual é a direção que Ele lhe dá. Então você vai fazer a coisa certa. Quando eles lançaram a rede ao lado direito, os peixes dele estavam ali. Era só uma questão de olhar para o outro lado. Não precisava copiar de ninguém. Agora, Pedro, quando João diz para ele: é o mestre, coitado de Pedro, ele estava sem a veste de cima, ele ficou tão atrapalhado, ele ficou tão nervoso, que ele se vestiu e caiu dentro d'água. Não era para ele ter caído dentro d'água quando saísse se vestir. Agora, de madrugada, ele era friorento. Num dia, talvez 8 dias, que ele tinha tremido de frio de madrugada. Agora o que Pedro vai fazer? Todo molhado. Mas ele caiu no mar. Para onde que Pedro vai? Se ele foi pescar peixe, ele vai para os peixes. A Bíblia diz que Pedro se lançou ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Então Pedro teve que tomar uma decisão dentro da água fria de madrugada. Ele ficou parado. Na praia estava Jesus e ali estavam os peixes. Se ele foi pescar peixes, ele iria correndo para os peixes. Mas aqui, de madrugada, no frio, ele teve que tomar uma decisão: eu vou para os peixes ou para aquele que mandou os peixes? Eu vou para a bênção ou para o doador da bênção? Ele teve que tomar uma decisão. E a decisão dele foi: eu vou para o doador da bênção. O que é que Pedro foi pescar? Se ele não estava interessado nos peixes. Dê uma olhadinha, se você quiser, em Mateus 4, no versículo, creio que é 18. Mateus 4, versículo 18. Tem um versículo que vai nos ajudar. Mateus 4. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, que é o de Tiberíades, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que laçavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro e seu irmão eram pescadores. Dali eles tiravam o sustento para eles e para a família deles. Eles tinham investido dinheiro em material de pesca, em barco. A vida deles era aquilo. Uma hora eles estão ali no seu trabalho, passa Jesus, olha para eles e diz assim: ei, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esses homens largaram tudo, a Bíblia diz, imediatamente, e seguiram Jesus, nunca mais
que você acha que aconteceu? Jesus não é louco, os pescadores também não eram loucos. Mas o que foi que aconteceu? Que voz foi essa que entrou pelos ouvidos de André e de Pedro e foi mexer lá dentro nas comportas da alma desses homens e mudou a vida deles e os levou a tomar uma decisão que eles não amanheceram pensando nela? Mudou a vida deles de cabeça para baixo e fez com que eles fossem até aquele momento e dali para frente outro homem. O que foi que aconteceu? Que voz é essa que tem esse poder? Eu vou contar para vocês uma história. Um dia Jesus Cristo chegou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava num ponto estratégico. De um lado ficava um território dominado por Herodes Filipe e do outro lado um território dominado por Herodes Antipas. No meio ficava Cafarnaum e lá tinha um cobrador de impostos chamado Levi. Levi, que nós conhecemos mais como Mateus, era um cobrador de impostos, um homem que ninguém queria conversa com ele, um homem evitado por todos, um homem solitário, riquíssimo, mas evitado por toda a população, que ninguém gosta de cobrador de imposto, ninguém gosta de pagar imposto, até hoje, nem eu. Ninguém entrava nem saía naqueles territórios se não viesse a mesa de Levi para pagar imposto. E ele ficava ali, atrás daquela mesa, como uma raposa velha. Um dia chegou, Jesus entrou lá. Talvez quem visse Jesus entrar pensasse assim: o Nazareno vai pagar imposto hoje. Jesus entrou lá, chegou lá, ele olhou bem no rosto de Levi e disse: segue-me. Esse homem largou tudo, seguiu Jesus. E a última vez que ouviu falar de Mateus é que ele morreu como mártir na Índia, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Largou o empregão, deixou o emprego que todo mundo sonhava, um salário daquele. O que foi que aconteceu na vida desse homem quando essa voz entrou no coração dele, chegou na vida dele, mudou tudo e fez dele um outro homem? O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela faz dar cria às corças. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz de Deus e a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem determinar a situação, aquilo acontece. Palavra de Deus. O profeta Ezequiel diz, no capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor, veio, e me levou, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que coisa horrível. O profeta no meio de um vale de ossos, mas não eram ossos quaisquer, eram ossos, caveiras humanas. Que visão horrível. Tem gente que fica pedindo para ter visão espiritual. Eu não gosto. Porque cada vez que um anjo chega para falar com uma pessoa, ele diz: não temas. Então é porque a coisa não é fácil. Não temas. Deixa o profeta no meio de um vale que está cheio de ossos. O profeta ficou lá. Eu fico imaginando o horror dele. Aí ele continua: ele me fez andar em redor do vale
na superfície do vale e estavam sequíssimos. O que foi que aconteceu no coração do profeta? Assim que ele estudou em volta, observou, analisou, ele chegou a uma conclusão: é muito osso, e aqui não tem esperança, estão sequíssimos. Olha, ele não disse estão muito secos, porque se ele dissesse muito secos, podia dizer estão muitíssimo secos, mas ele usou logo aquilo que a gente estuda em português, o adjetivo no superlativo absoluto sintético, não tem mais nada além disso. Quando o adjetivo chega a esse ponto, não tem nada a mais. Então, eles estavam sequíssimos. Quando o profeta chega a essa conclusão, aí Deus vai fazer. Vai perguntar para ele: filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? Deus está falando de ressurreição. Ora, o profeta já tinha olhado tudo. Ele viu que estavam sequíssimos, que não tinha jeito, no coração dele já era. Agora Deus pergunta para ele: qual é a sua opinião? O que você acha? Poderão reviver? Ele tomou um choque. Aliás, andar com Deus é de choque em choque. Ele pensou: ai, ele tem alguma coisa para fazer aqui. Aí ele disse: Senhor, eu não sei, mas tu o sabes. E Deus praticamente perguntou: você acha que eu trouxe você aqui em casa? Sim, para nada? Você não é profeta?